Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta ainda falando de oração, o modo de orar, agora com o livro aqui do professor Alan Pieratti. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Com relação aos teólogos, eu gosto muito do Joaquim Jeremias, é alemão e o nome é Joaquim Jeremias, não tem como errar o nome. A maioria dos autores que nós temos são estrangeiros, são todos estrangeiros, são missionários aqui, né? Boa parte dos Estados Unidos. Um que nós lemos há pouco foi um pastor sul-africano, foi na África do Sul, que ele desenvolveu o ministério dele. E nós temos aqui um teólogo americano. Um modo de orar. Com confiança. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A confiança é uma das bases para um bom relacionamento interpessoal. Não tem como se estabelecer um vínculo de amizade onde não existe confiança. Não tem como se estabelecer um vínculo de companheirismo no trabalho se não há confiança um no trabalho do outro, um na capacidade que o outro tem de comprometer-se e de executar as tarefas que lhe foram direcionadas. E não tem como agradar a Deus se nós não confiarmos nele, se nós não acreditarmos nele. A Bíblia ensina uma coisa interessante no Salmo 78, é o Salmo de Asaf. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Porque não creram em Deus. Falando aqui das muitas vezes em que o povo judeu sofreu reveses em batalhas, dominação, escravidão, deportação e por aí afora. E o salmista fala que o sofrimento é decorrente do fato de eles não terem acreditado em Deus e não terem confiado na salvação de Deus. Toda vez que falamos do povo de Israel, do povo judeu, nós estamos falando de um grupo, de uma nação estabelecida debaixo de um pacto, debaixo de uma aliança, né? Um povo que se forma em decorrência de um compromisso firmado diretamente com Deus e Abraão. E vem as linhagens lá, Isaac, Jacó, que é Israel, uma nação que se forma em decorrência de um pacto, de um compromisso. Mesmo havendo um vínculo anterior, os descendentes de Abraão, em várias ocasiões, não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Isso nos leva a um pensamento, pode parecer meio que ridículo. Algumas pessoas não se dedicam à vida de oração por uma espécie de... Não é amor reverente ou temor reverente. Algumas pessoas têm um certo receio, um certo medo, uma certa cautela de se aproximar de Deus em oração, até evitam ambientes de oração, né? Evitam esses momentos de oração, como que se não querendo que Deus os alcançasse plenamente, né? Talvez querendo esconder algo de Deus, ou como se a vida de oração fosse expor alguma coisa inconveniente na sua vida aos olhos de Deus. Então pode perder o medo, pode perder completamente o medo, que a vida de todos nós, que a vida de todos os seres criados por Deus não são um mistério e não são um segredo para o Todo-Poderoso Deus, tá? Ao contrário do que pensam alguns e ao contrário da maneira como agem alguns outros que se dizem aí ministros, profetas, isso, aquilo outro, uns tais reveladores, né, mais preocupados em expor problemas do que apresentar a cura. Deus não está preocupado em expor ninguém ao ridículo. Deus não está preocupado em humilhar ninguém publicamente. O Senhor Deus nos conhece muito bem, conhece os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos. E esse é mais um bom motivo para nos aproximarmos dele em oração, com confiança. Com confiança. Por quê? Deus é Deus
perdoador. Em Cristo Jesus, ele perdoou todos os pecados de toda a humanidade. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa acreditar que ele existe e que ele é um Deus abençoador. E ele começou nos dando o seu Filho Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Então, deixe de lado as suas dúvidas, os teus temores. Outros pensam assim, mas Deus vai querer algo de mim que eu não estou disposto a fazer. Não, Deus não vai exigir de você nada que você não seja capaz de fazer. Deus não vai exigir isso, tá? Deus não vai exigir de ninguém absolutamente nada além do que aquela pessoa é capaz de realizar ou está apta a realizar ou do que ele capacitou a realizar. Deus não vai tomar os seus bens, Deus não vai tomar a sua família, Deus não vai tomar os seus filhos, Deus não vai tomar os seus negócios. Deus não vai falir a sua empresa, tá? Não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus para a sua vida. Então não precisa ter medo de se aproximar dele. Deus não vai revelar os seus segredos, tá? Você pode confiar em Deus. Você pode confiar plenamente em Deus, a ponto de que o que você imagina ser em segredo já é conhecido do céu muito antes de você tê-los praticado ou ter tentado ocultá-los. Em Deus está a cura para tudo isso. Em Deus está a redenção, a remissão, a reconstrução da sua personalidade, do seu caráter. Se você parar de fugir de Deus e decidir-se encontrar-se com ele em oração, a sua vida será grandemente enriquecida e abençoada. Lembrando sempre que os seus pecados foram perdoados. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, não pretende destruir você, não pretende destruir a ninguém. Alguns outros imaginam-se pequenos demais, insignificantes demais, mínimos a tal ponto de que acham que é impossível que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, realmente se interessem por suas vidas. Alguns acreditam que as suas vidas ocorrem à margem dos acontecimentos da história da humanidade, como se tivessem sido esquecidos. Isso é porque você faz parte, eu faço parte, nós fazemos parte de uma cultura de visibilidade, de vitrine, uma cultura em que as pessoas expõem os seus esforços e esforços incrivelmente intensos para demonstrarem uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de festa, isso e aquilo. Pois bem, isso faz com que muitas pessoas que vivem no mundo real e não nesse mundo de fantasia, né? Nesse mundo imaginário, nesse mundo em que a pessoa quer vender uma felicidade que não tem. Como vai vender uma felicidade que não tem? Através do consumo, né? O cabelo, a barba, o bigode, a roupa, a pele e estica aqui, né? O olho, cor do olho. É o que se vende de tudo hoje em dia. E o que mais se vende é felicidade, o que mais se vende é alegria, o que mais se vende é a realização. A sensação de realização, a sensação de satisfação. O mundo do consumo, a sociedade de consumo na qual nós vivemos, é uma sociedade incrivelmente voltada para o consumismo, em que as pessoas são levadas até a ingerirem muito mais do que precisam, né? Pessoas com problema de peso, acima do peso, a humanidade está engordando, consumo. Você liga a TV, a internet, tudo se fala em consumo. Você, consumidor, ao adquirir isso, a sua vida vai mudar. O comprimidinho disso, o chá daquilo, o tratamento daquilo outro. A sociedade de consumo leva as pessoas a serem induzidas a acreditar que esse estado emocional, esse estado espiritual de satisfação, de plenitude, de alegria, de paz, é adquirido através da compra ou da aquisição. Eu lamento informar, não querendo
desmerecer ou não querendo aí desanimar ninguém nas suas perspectivas de vida, nos seus sonhos de consumo, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e plena paz, alegria são obtidas através da fé. São decorrentes da fé, são decorrentes da vida de comunhão, são decorrentes da vida de aproximação de Deus. Você não se aproxima de Deus pelo dinheiro. O dinheiro não vai garantir que você se aproximará de Deus. Você pode se vestir de ouro, se banhar de ouro, você não será mais impressionante aos olhos de Deus do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. As nossas conquistas, os nossos feitos, as nossas realizações são importantes e Deus não as nega. Deus não negará a ninguém uma vida de resultados, uma vida com frutos, né? Uma vida com um enriquecimento saudável, equilibrado. Mas o que Deus deseja de fato para nós é a vida eterna, a salvação. E algumas pessoas não acreditam, têm dificuldade de acreditar que Deus nos quer junto com Ele por toda a eternidade. Algumas pessoas pretendem acreditar e saciar a sua alma, o seu espírito, com a ilusão de que o que Deus pretende para nós só pode ser adquirido aqui nesta terra, nesta vida e através da conquista de bens materiais. Agora, há uma nova vertente aí, o povo está de novo se voltando à questão de dons espirituais, mas não é propriamente dons espirituais como a Bíblia ensina, ou dons de serviço como a Bíblia ensina, dons que refletem a presença e a comunhão do Espírito Santo. As pessoas querem dons de poder, querem manifestações de poder. Isso é um caminho perigoso. Isso é um caminho perigoso, porque os dons espirituais, conforme concedidos pelo Espírito Santo, eles têm objetivo e propósito muito específicos. E eles se manifestam e ocorrem única e exclusivamente para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Cristo Jesus. O próprio Senhor, o Espírito Santo, não se exalta. Ele, na manifestação, na doação, na cooperação dos dons ou com os dons espirituais na vida daquele que crê, tem o propósito de testemunhar a verdade da palavra de Cristo Jesus, a verdade do Evangelho. O próprio Espírito Santo não se exalta, ele glorifica o nome do Deus eterno e do seu Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Confiança é fundamental. Confiança como teve Abraão, a exemplo de Abraão, que Deus chamou o pai, né, o sobrinho, falou, deixem tudo e vão para outra terra. Depois, o pai de Abraão parou na metade do caminho. Depois, Deus confirma o chamado a Abraão e ao sobrinho Jó, deixem tudo e vão peregrinar em outra terra. E esses homens obedeceram. Abraão obedeceu. Abraão viveu uma vida seminômade, distante das cidades, distante o suficiente para não se corromper, mas próximo o bastante para estabelecer um relacionamento, uma vida equilibrada, uma postura inteligente. Deus não vai mandar você abandonar tudo, tá? A vida de Abraão, ela é característica, ela é um testemunho de fé. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que confiou em Deus, acreditou em Deus. Abraão acreditou que Deus, quando ninguém nunca havia falado em ressurreição dos mortos, Abraão acreditou que Deus era poderoso para vivificar os mortos. E ele experimentou no seu próprio corpo, no seu próprio ser, o resultado dessa fé, tendo sido pai aos 100, centenário. É o pai da fé, amigo de Deus.
Essa amizade também pode ser desenvolvida por todos os que creem. Esse caminho da amizade, esse caminho da confiança, esse relacionamento íntimo está aberto a todos. A Bíblia fala: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9:10. Deus não desamparará aqueles que o buscam. Então, busque a Deus com confiança, com fé, na certeza de que você será abençoado, de que você será amparado, fortalecido em o nome de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.